Episódio 15 e o Wargame ou Massacre. Depois de um dia inteiro treinando com a Is, percebi que meus status haviam dado um salto absurdo. Treinar com alguém mais forte era simplesmente outro nível e eu precisava dar tudo de mim a cada segundo, sem espaço para erros ou descanso. Como o Wargame estava cada vez mais próximo, engoli meu orgulho e pedi ajuda dela oficialmente. A Is me encarou com aquela expressão neutra, mas os olhos demonstravam interesse, e aceitou ir com uma condição. No final, eu teria que contar como conseguia ficar tão forte tão rápido e, principalmente, como um espadachim tinha desenvolvido a habilidade mago. Concordei sem hesitar. Assim, até o dia do Wargame, treinaria com a princesa da espada, a Is Wallenstein. Naquela noite, como de costume, encontrei Velf para jantar. Assim que me aproximei da mesa, ele já me lançou um sorriso de canto. Então, vai sumir da dungeon até o dia do evento, né? Disse ele, mexendo na comida. Preciso focar no treino, e confirmei, me sentando. Desculpa por deixar você de lado por uns dias. Relaxa, e respondeu, balançando a cabeça. Mas, já que você vai estar ocupado, queria perguntar uma coisa. Levantei o olhar, curioso. O quê? Posso entrar para a família Estia? Falou de forma direta, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Por que isso agora? Velf apoiou os cotovelos na mesa e inclinou-se um pouco para a frente. Porque aprendi mais sobre a dungeon em uma semana com você do que em todo o tempo antes disso. E isso tá me deixando mais forte rápido. Muito rápido. Se você perder essa competição, não vamos poder trabalhar juntos, e eu não tô a fim de deixar isso acontecer. A sinceridade dele me pegou desprevenido. Sem dizer nada, ativei o sistema e conferi os status dele. Meus olhos se estreitaram. Velf estava realmente evoluindo num ritmo anormal, quase tão rápido quanto eu. Não fazia sentido, a não ser que o sistema também acelerasse o crescimento daqueles que fizessem grupo comigo. Só de pensar nessa possibilidade, senti um calor estranho de satisfação. Sorri e estendi a mão. Vai ser um prazer ter você com a gente. Ele apertou minha mão com força, retribuindo o sorriso. Então é um acordo. O plano para o primeiro dia não era o que qualquer aventureiro comum esperaria. Velf, ciente de que Findalinha seria o único combatente de sua família no Wargame, passou horas forjando 3 espadas curtas encantadas com magia de trovão. Eram lâminas leves, de corte limpo, mas com a promessa de um impacto brutal ao liberar a energia acumulada, perfeitas para o estilo predatório de seu portador. O Wargame já havia começado ao nascer do sol, mas ele não se moveu. Passou o dia recolhido, a mente calculando cada variável, cada rota de aproximação, como um animal de caça que aguarda pacientemente o momento certo para atacar. A família Apollo esperava uma investida ousada durante o dia, quando a visibilidade e o número de vigias lhes favorecia. Mas não contra ele. Findalinha não era feito para caçadas sob a luz. Sua força verdadeira vinha na escuridão, quando os sentidos se afinavam e o mundo se tornava um mapa de sons e cheiros. À medida que o dia avançava, ele manteve-se imóvel, como se nem sequer estivesse participando do jogo. Mas, quando a última faixa alaranjada do pôr do sol desapareceu e o céu mergulhou em um breu profundo, sua respiração mudou. A meia-noite chegou. O ar estava frio e pesado, perfeito para mascarar seu calor corporal. Os montes silenciosos pareciam um convite, e ele sentiu o predador dentro de si despertar. Segurou uma das 3 espadas curtas, e cada uma embebida com faíscas sutis que iluminavam a lâmina em tons azulados, e deu o primeiro passo rumo à base inimiga. O tempo estava ao seu favor. Ele tinha 3 dias para derrubar toda a família Apollo, mas só precisava de uma única noite. O plano da primeira noite era direto, usar o Raiton, amplificado pelo Círculo do Mago, em sincronia com as lâminas mágicas de trovão para destruir pontos específicos da muralha. Uma lâmina para cada alvo, em 2 trechos distintos da parede e, por fim, o portão principal. Cada abertura serviria não apenas para enfraquecer a estrutura, mas também para obrigar a família Apollo a se espalhar, dividindo suas forças. Eram mais de 100 oponentes. Um ataque frontal seria suicídio, mas ataques sucessivos e rápidos, durante a madrugada, manteriam todos exaustos. Assim que os 3 pontos fossem abertos, ele recuaria, apenas para retornar após um intervalo que variaria entre 40 minutos e 1 hora. O objetivo não era destruir de imediato, e sim desgastar, ferir gravemente alguns, impedir o descanso e manter todos em alerta constante. A cada passo silencioso pela escuridão, Findalinha avançava até sentir o alcance das flechas inimigas. O silvo cortante do ar veio primeiro, seguido pelo clarão irregular das magias sendo lançadas da muralha. Com o instinto da presa ativado, ele se movia como se previsse cada disparo antes mesmo de ser feito, inclinando o corpo, girando, saltando para o lado e deixando os projéteis passarem a poucos centímetros de si. Quando finalmente se aproximou da primeira seção escolhida, sacou uma das lâminas mágicas de trovão, e o brilho elétrico se acendeu no metal. O primeiro corte fez a pedra tremer. O segundo, abriu uma fissura larga o suficiente para soltar faíscas no impacto. Cada golpe era rápido e preciso, carregado pela energia do Raiton fortalecido pelo Círculo do Mago, até que o trecho da muralha desabou, espalhando fragmentos pelo chão com a espada também sendo quebrada. Antes que os defensores pudessem reagir, ele já estava recuando para a escuridão, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. O intervalo foi curto. Quando retornou, surgiu por outro ponto, novamente sob uma chuva de flechas e feitiços. Seu corpo se movia em trajetórias imprevisíveis, forçando magos e arqueiros a errar em cada tentativa.
Mais uma vez, a lâmina elétrica abriu caminho na muralha, derrubando outra parte da defesa com golpes seguidos, e, assim que o buraco se formou, ele se retirou sem deixar rastro. O último alvo era o portão. Mais frágil que a pedra, cedeu rapidamente aos cortes envoltos em eletricidade. Sem perder tempo, Findalinha avançou pelo interior, espalhando-se entre os corredores e pátios. A lâmina mágica tilintava no ar, cortando e eletrocutando todos que encontrava. Movendo-se como uma sombra veloz, feriu cerca de 20 membros da família Apollo em poucos minutos, deixando-os caídos ou incapacitados antes que pudessem organizar uma defesa. Quando a arma se partiu sob o último golpe, ele já estava se afastando, agora sem as 3 lâminas mágicas, mas com a primeira parte de seu plano concluída. Com as 3 brechas na muralha abertas, o primeiro passo havia sido cumprido. O céu ainda estava mergulhado na escuridão, e o frio das primeiras horas da madrugada grudava na pele como um manto úmido. O silêncio da cidade cercada era quebrado apenas por gritos ocasionais, ordens apressadas e o tilintar metálico de armas. Faltavam muitas horas para o ataque final, e Findalinha pretendia preencher cada uma delas com algo que a família Apollo jamais esqueceria. Ele iniciou um ciclo incessante de assaltos isolados, alternando entre os 3 pontos vulneráveis. Nunca surgia no mesmo lugar 2 vezes seguidas. Avançava como uma sombra cortante, abatia os primeiros que se colocassem no caminho e desaparecia antes que pudessem cercá-lo. Não havia confronto prolongado, apenas golpes rápidos, precisos e letais. Assim que percebia o início de uma movimentação coordenada, recuava para as encostas de pedra e os montes de entulho que a própria batalha havia deixado para trás, observando de longe enquanto o inimigo, frustrado, tentava reorganizar as fileiras. A estratégia não se limitava a causar baixas. Era um envenenamento lento da moral. A cada retorno, ele encontrava sentinelas mais tensas, rostos mais pálidos e vozes mais ásperas. Soldados eram acordados às pressas, correndo descalços pela terra batida com armaduras mal ajustadas, alguns ainda sonolentos, tentando entender onde o ataque estava acontecendo. O descanso se tornava impossível, a exaustão começava a se infiltrar como uma doença silenciosa. Entre uma investida e outra, ele permanecia deitado nas sombras, o ouvido atento ao som de passos, a respiração controlada, esperando o momento exato de se mover novamente. Não havia pressa. O tempo trabalhava a seu favor. Cada minuto que passava, mais olhos se fechavam involuntariamente, mais mãos tremiam ao segurar uma espada, e mais vozes discutiam entre si, culpando companheiros por falhas inexistentes. Quando a primeira claridade do amanhecer começasse a atingir o horizonte, ele sabia que a família Apollo não teria apenas soldados feridos, teria um exército inteiro à beira da exaustão, nervoso e com os nervos em frangalhos. E para um predador como ele, nada era mais saboroso do que uma presa que já começava a ceder antes mesmo de ser atacada. O amanhecer trouxe mais do que luz, trouxe o momento de encerrar o cerco de forma memorável, diante dos olhos de todo Horário. O espetáculo final começaria no portão principal, onde a derrota da família Apollo se tornaria inevitável. Eu e Velva avançamos pelos montes, os primeiros raios de sol refletindo no aço de nossas armas. No alto da muralha, as flechas ainda voavam, mas eram poucas e mal direcionadas, fruto de arqueiros com os braços pesados pela falta de sono. As raras que vinham na direção certa eram cortadas sem esforço pela minha espada curta, o aço tilintando no ar antes de cada haste despedaçada cair aos meus pés. Quando finalmente alcancei o portão, a luz do dia revelou o que eu já suspeitava e meu plano havia funcionado. Os guardas que restavam tinham olhares turvos, os músculos lentos, a postura frouxa. Estavam ali apenas por obrigação, não por vontade. Nem mesmo o som do meu avanço parecia acordá-los de verdade. O massacre recomeçou. Desta vez, com Velv protegendo minhas costas e o instinto do predador queimando dentro de mim, não havia espaço para recuo. As lâminas cortavam sem pausa, e minha espada curta deslizava rápido e precisa, enquanto a grande espada de Velv rasgava o ar em golpes pesados e letais. Entre cada corte, relâmpagos partiam de minhas mãos, carbonizando alvos antes que conseguissem reagir. Nenhum golpe inimigo chegava perto de acertar, a sincronia era perfeita. Avançávamos como uma maré imparável, os que ficavam para trás não tinham intenção de nos seguir, depois de ver todos os seus colegas gravemente feridos e alguns até mesmo mortos, as suas mentes não os deixavam correr em direção ao suicídio que era nos parar, e assim subimos pelas passagens internas da muralha, atravessando corredores manchados de sangue fresco e aço quebrado. Cada degrau nos levava mais perto do topo, mais perto do coração do castelo, mais perto do fim. Estávamos a poucos metros da torre principal quando Daphne surgiu como última barreira, flanqueada por vários magos que já preparavam suas magias. Era um posicionamento perfeito para um ataque coordenado, mas Velv agiu primeiro. Um clarão avermelhado percorreu sua lâmina, e ele liberou a magia Karma Negro. Uma espessa nuvem de fumaça negra se espalhou instantaneamente, engolindo o corredor e ofuscando completamente a visão dos inimigos. Aproveitei a cobertura e avancei, passos silenciosos em meio ao véu sufocante, sentindo apenas o leve cheiro metálico que a magia deixava no ar. A subida pela escadaria da torre foi lenta, cada degrau ecoando sob meus pés. Ao empurrar a pesada porta da última sala, encontrei 6 figuras, em 5 que eu não reconhecia, mais Cassandra, uma das poucas que não podia ferir. Ela ainda teria sua utilidade. E, no centro, estava ele, e a Quintus Clio, capitão da família Apollo, o homem que eu precisava derrotar para encerrar aquele jogo. Antes que qualquer um se movesse, Cassandra deu um passo trêmulo à frente, os olhos arregalados. Então, como se as forças tivessem simplesmente abandonado, caiu de joelhos. Você é o lobo da morte, sussurrou, a voz falhando. Por favor, me poupe. Ela se sentou no chão, curvando-se, as mãos sobre a cabeça, e começou a chorar. Eu observei a cena sem mudar a expressão, deixando o som dos soluços preencher o silêncio da sala.
Em seguida, ergui o olhar para Iaquintos, que me encarava com tensão contida. E então? Perguntei, a voz firme. Vai resolver isso num contra um ou prefere mandar todos os 5 para me enfrentar de uma vez? Clio gritou para todos avançarem, mas sua voz, embora firme, carregava um traço evidente de medo. Os 5 subordinados obedeceram, tentando me cercar, porém o cenário jogava contra eles. O espaço era estreito, sem brechas para manobras. Num simples movimento, ergui a mão e conjurei Raiton, relâmpagos crepitantes cortaram o ar, e num estalo, os 5 foram arremessados contra a parede, paralisados pelo choque. O capitão da família Apolo deu um passo para trás, o rosto tomado pela incredulidade. N não pode ser, você não era apenas um nível 2, e isso é impossível. Ergui a sobrancelha, confuso com a afirmação, enquanto pequenos raios dançavam entre meus dedos fechados. Quem te contou essa mentira? Respondi, guardando minha espada na cintura. Já estou no nível 3. Os olhos dele se arregalaram, e a raiva substituiu o medo. Avançou com a espada, buscando um golpe rápido. Eu apenas sorri, girando o corpo para desviar e, no mesmo instante, lancei meu punho contra seu estômago. Foi meu primeiro golpe desarmado naquela luta, e o suficiente para ativar primeiro ataque, tornando o impacto devastador. Clio se curvou com o golpe, sem tempo para reagir, e antes que pudesse respirar, conjurei Raiton a queima-roupa. O estrondo da descarga elétrica foi seguido pelo som seco de pedra se partindo. O corpo dele atravessou parte da parede, caindo logo à frente da muralha, onde Velv duelava contra Daphne. Ela viu seu capitão inconsciente no chão, largou a arma e recuou, entendendo que a batalha havia terminado. Aproveitei a abertura e saltei pelo buraco recém-aberto na muralha. Ergui a mão, fazendo um joinha na direção dos céus para que este a visse na transmissão. Ela sorriu discretamente no salão onde os deuses assistiam e, como combinado, fez o pedido exato que eu havia instruído para o derrotado Apolo.